Fala pessoal, beleza? A gente vai falar agora sobre alguns temas, alguns hooks que a gente utiliza e que muitas das vezes a gente vai visualizar em projetos. Então hoje o que a gente vai falar é do Use Callback. A gente vai entrar aqui em alguns pontos e entender quais são as vantagens e as desvantagens do Use Callback. Inicialmente eu já vou começar aqui com um ponto polêmico. O Use Callback ele deixa o código mais complexo. E eu particularmente não gosto de usar ele a não ser que o caso seja extremamente necessário. Por quê? O use callback ele deixa o código mais complexo e ele não dá tanto desempenho assim. Como assim ele não dá tanto desempenho? Eu vou exemplificar aqui melhor para vocês entenderem como funciona o use callback. Então vamos mostrar aqui nossa tela. Beleza, eu vou criar aqui qualquer componente, pode ser dentro do nosso first screen aqui. Por exemplo, teste.tstx. Ok. Então a gente vai ter aqui o nosso const teste recebe qualquer coisa. Eu vou dar um export aqui. Export teste. Export default teste. Ok. Perfeito. Então o que a gente tem aqui? Eu vou primeiro explicar mais ou menos como que funciona o ciclo de renderização do React. Então, por exemplo, se eu der um return aqui, div teste, o que ele vai fazer aqui? Quando ele criou, ele vai criar essa tela aqui, ele simplesmente vai lá e renderiza esse teste aqui. Beleza, perfeito. Mas, se eu criar aqui um state, por exemplo, name, set name, recebe aqui use state, ele vai começar com name Júlio, por exemplo. Ok, perfeito. Então, criei aqui esse name e ele começa com Júlio. O que acontece? Na primeira vez que ele for renderizado, ele vai renderizar tudo e vai passar aqui para o primeiro array nosso como Júlio. Ótimo, até aí tudo bem, né? O que acontece? Vamos criar aqui agora uma função const handle change name. Quem é essa função aqui? Eu quero que sete o nome para José. Perfeito. Então, quando eu clicar aqui, por exemplo, onClick, eu quero que ele efetue essa função aqui. Ou, ao contrário do que a gente imagina, quando a gente clicar nesse botão aqui, o que a gente pensa é que somente essa parte aqui vai ser renderizada. Mas, na verdade, tudo isso aqui vai ser renderizado novamente. Então, essa função aqui vai ter... ela vai ser criada novamente. Então, o que acontece? É nesse momento que o use callback chega para ajudar. Então, a gente vai inserir o use callback aqui para que essa função ela seja carregada somente uma vez, ou talvez somente na vez que eu mudar algum estado. Qual que é a vantagem disso? É que eu vou utilizar menos renderização. Então, na hora que eu for renderizar a primeira vez aqui, ele vai salvar isso aqui. Então, vamos colocar aqui no nosso use callback. Use callback. Ele vai receber aqui e vai devolver a função que a gente acabou de criar. Então, vamos copiar aqui. Ó, ele já está até aqui. Beleza. Só que aqui eu coloco o ponto nele aqui, que ele vai alterar somente quando ele iniciar. Então, beleza, eu recebi uma função aqui, que ele vai executar o use callback, que vai executar isso aqui. O que acontece? Na primeira vez que renderizar, ele vai executar isso aqui. Beleza, eu cliquei aqui, ele vai mudar meu nome para José, mas não vai renderizar isso aqui novamente. Isso aqui já foi renderizado anteriormente. Então, ele não faz essa renderização. E o que acontece? Isso deixa a renderização mais leve. Só que vamos pensar aqui. O quão mais leve isso deixa? O quão vale a pena usar o use callback? Nesse caso aqui, por exemplo, eu acho que não vale a pena, porque é uma função muito pequena. Isso daqui, ele simplesmente, o consumo que ele está tendo de processamento é gerar uma nova instância aqui do nossa função. Então, isso aqui é quase nada. Se você for pegar para medir isso daqui, você não consegue.
Então você não consegue chegar numa média. A média que você chegar de tempo para renderizar com use callback aqui ou sem use callback vai ser exatamente a mesma. Você não consegue chegar nisso aqui, a não ser que seja uma função muito grande, uma função que seja chamada N vezes, aí sim faz sentido você usar use callback. Depois eu vou mostrar uma função aqui que talvez faça sentido a gente colocar, mas nessa daqui, por exemplo, não faz sentido nenhum. Além disso, ele gera um grande problema que na hora que a pessoa vai para dar manutenção, isso aqui pode ser um pouquinho complexo. Por quê? Vamos imaginar aqui que a gente vai ter aqui um last name. Last name. Opa. E eu vou ter aqui um set last name. E Andrade, por exemplo. Vamos lá. Vou imaginar aqui que começa com Andrade. E eu criei aqui, vou criar aqui uma outra função nossa aqui, ó. Isso aqui vai ser vamos manter ele como div. Só que eu vou ter aqui duas funções. Um button. Isso aqui vai dar errado, deixa eu só colocar aqui como... Ok. Então a gente vai ter aqui um button. Beleza, nome. E um outro aqui, sobrenome. Beleza. Então a gente vai ter aqui um onClick desse daqui. Perfeito. onClick. Ok. E a gente vai ter um outro aqui, um const handle change last name. Last name. Ok. Beleza, e ele aqui, a gente não vai colocar use callback nele aqui. Vou imaginar que ele vai funcionar desse jeito. E eu vou mudar aqui meu set last name para Moreira. Pronto. Beleza. Então, o que eu fiz? Eu vou fazer aqui, ó, onClick. Beleza. Se eu chegar aqui, na hora que eu renderizei esse objeto aqui, eu vim cá, renderizei esse objeto, essa função, renderizei essa função. Ok. Cliquei aqui nesse sobre aqui. Beleza, o que ele vai fazer? Ele vai mudar meu last name aqui para Andrade. Ok. Agora eu vou fazer uma mudança aqui que vai fazer mais sentido. Então aqui vai ser Gabriel e eu vou colocar aqui o last name. Beleza. Então o que vai acontecer? Quando eu clicar aqui, ó, na primeira renderizar, vamos voltar aqui, ó. Renderizou isso aqui, perfeito. Depois renderizou isso aqui e renderizou essa parte de baixo aqui. Ótimo. Cliquei aqui no last name. Cliquei nele. O que ele vai fazer? Vai mudar Andrade para Moreira. Perfeito. Mudou isso aqui. Quando ele mudou, não vai renderizar isso daqui de novo. E esse daqui vai ser renderizado novamente. Perfeito. E esse daqui renderizado novamente. Ótimo. Só que o que acontece? Quando eu clicar aqui agora no Handle Change Name, o que ele vai colocar? Ele vai colocar para mim Gabriel Andrade. Não, Júlio, não faz sentido. Era para ser Gabriel Moreira, porque eu tinha clicado anteriormente e ele mudou o last name para Moreira. Só que o que acontece? Como aqui a gente está usando o use callback, ele não pega essa informação mais. Ele vai estar pegando o Gabriel, ele vai estar pegando a função anterior na hora que ele foi criada. Então não adianta você modificar. Então não teria como usar o use callback nesse caso aqui? Tem. Então a gente faria o seguinte: toda vez que mudar o last name, eu quero que processe essa função novamente. Então ele vai criar a função novamente, caso o last name modifique. Então nesse caso aqui, se eu clicar aqui, ele vai mudar para Moreira, isso daqui vai ser renderizado novamente, porque o meu last name foi modificado. Beleza, vai funcionar. Só que o que acontece? Olha a complexidade que a gente criou para uma função extremamente simples. A pessoa que for dar manutenção aqui, ela tem que ter a atenção de modificar isso daqui e verificar que aqui está necessitando dessa informação. Então, aumenta muito a complexidade de uma coisa que não vai trazer um ganho de performance assim que você vai conseguir medir. Júlio, já tem gente que faz isso sempre, isso melhora o desempenho. Cara, talvez você tenha lá
tabela com 1.000, 2.000, 10.000, talvez é melhor você fazer uma tabela paginada, que vai fazer muito mais sentido que você mudar um use callback aqui. Então, o use callback é uma ferramenta bacana, que melhora, otimiza, mas ele aumenta muito a complexidade do nosso código. E esse aumento de complexidade eu acho que não vale a pena ser colocado no sistema para isso. Vou dar um exemplo aqui de um lugar onde talvez faça sentido. Por exemplo, aqui nos nossos hooks dos reducers. Por quê? Olha aqui, a gente tem essa função aqui, setCategories, que ela é executada toda vez que a gente usa esse hook. Então, toda vez que a gente usar o hook, por mais que a gente não use essa função, a gente quer pegar, por exemplo, só categorias. Então, vamos verificar um lugar aqui que a gente chama isso daqui, aqui, esse Use Category Reducer. Aqui eu só quero categoria e setCategories. E o que eu faço aqui? Eu renderizo setCategories, eu renderizo setCategory, no plural e no singular. Então, eu renderizo ele 2 vezes, mesmo eu não utilizando aqui ele na minha função. Então, aqui talvez faça sentido eu usar o use callback. Nesse caso aqui específico, talvez faça sentido. Então, é por isso que tem lugares que faz sentido a gente utilizar. Esse daqui, por ser utilizado em vários lugares, várias vezes, talvez faça sentido. Mas aqui, uma função simples, rapidinha, e eu não vejo sentido de utilizar isso aqui. O que acontece? Também existe o caso de se aproveitar isso no User Effect. Então, por exemplo, você quer colocar aqui no User Effect para executar essa função aqui de Handle Change Name. Ok? Eu quero que executa ela. Se eu colocar aqui, ele vai executar isso aqui uma vez só. Beleza, só na hora que criou, renderizou esse teste aqui. Ótimo. Mas eu quero que ele renderiza toda vez que mudar o last name. Eu posso colocar aqui, toda vez que executar o last name, ele vai renderizar. Além do last name, eu quero que quando renderizo o name, por exemplo, eu coloco aqui. Outra opção que seria é você colocar isso tudo aqui no use callback e falar para ele renderizar sempre que mudar essa função aqui. Então, aqui ele pede só para eu passar ela para cima aqui. Beleza? Ou seja, sempre que mudar last name ou name, ele vai renderizar essa função de novo. Se renderiza essa função de novo, ele executa isso aqui de novo. Então, existe essa possibilidade de você utilizar também. Eu não gosto, eu acho que deixa o código muito complexo. Eu acho que a responsabilidade de ver mudança de efeito é do User Effect e não do Use Callback. Então, beleza, acho que é isso. O que eu queria deixar aqui de contexto, de conclusão para a gente, é o seguinte: o Use Callback é muito bom. Dificilmente você vai conseguir achar assim, uma função. Talvez seja uma função muito grande que renderiza várias vezes. Talvez sim. Talvez ela faça sentido você colocar em Use Callback. Mas não utilize o Use Callback como bala de prata. Porque você vai aumentar muito a complexidade do seu código. Aumentando essa complexidade, na hora de dar manutenção, beleza, você entende, você sabe como funciona. Mas talvez na hora que você for mexer, você não lembra daquilo, você não lembra as variáveis que estão sendo usadas. Então, você coloca uma complexidade muito grande num benefício muito pequeno. Então, use o Use Callback com parcimônia. Quando você vê que tem essa necessidade, vê que aquela função é renderizada várias vezes, aí sim, use ele. Mas se não, evite usar ele o máximo possível. Beleza, pessoal? Por isso é hoje. Valeu, até mais. Fala Dev, se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então deixa aquele like e se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades da nossa área. Até a próxima e valeu demais!